Este programa tem apoio cultural da CNM, Confederação Nacional dos Metalúrgicos. Começa agora mais um Entrevistas no Café do Sindicato dos Bancários, no centro de São Paulo. E hoje nós vamos conversar com o economista Paulo Nogueira Batista Júnior. Paulo Nogueira Batista Júnior nasceu no Rio de Janeiro em 1955. Economista, foi secretário especial de Assuntos Econômicos do Ministério do Planejamento em 1985 e 1986, durante a gestão de João Sayad, e assessor para assuntos de dívida externa do ministro da Fazenda, Dilson Funaro, entre 1986 e 1987. Foi diretor executivo pelo Brasil e por mais 10 países no FMI, Fundo Monetário Internacional, em Washington, e também vice-presidente do novo Banco de Desenvolvimento, o Banco do BRICS, formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, com sede em Xangai. E para fazer esse programa com a gente estão Marina Luizi, pesquisadora do Centro de Estudos do Novo Desenvolvimento da Fundação Getúlio Vargas. E também a jornalista Kátia Passos, da Rede de Coletivos Jornalistas Livres. Agradeço muito a presença de vocês duas, do professor Paulo Nogueira, e quero começar com o seguinte, professor. Sem boa vontade e sem má vontade, o que temos para falar equilibradamente deste acordo Mercosul-União Europeia? Foi uma boa para o Brasil? A rigor, é cedo para dizer, porque o acordo é muito abrangente, talvez seja o acordo mais abrangente do qual o Brasil seja parte em toda a nossa história econômica. Quer dizer muito, porque nós já fizemos muitos acordos. Certamente é um dos mais complexos e mais abrangentes. E a negociação transcorreu de forma opaca. Então as informações a respeito estão começando a circular. Paulo, pera um pouquinho. Só para responder a sua pergunta, tá. Fiz essa ressalva, Sim. Mas, por outro lado, tem duas coisas que permitem comentar o acordo. Primeiro, a negociação começou há muito tempo atrás, Isso. na época do Fernando Henrique. Isso. Então, nós comentamos e discutimos toda essa negociação na época do Fernando Henrique, na época do Lula, e os contornos gerais do acordo são conhecidos. E de sexta-feira passada, retrasada para cá, quando anunciaram a conclusão da negociação, algumas informações relevantes foram divulgadas. Então, e na sua pergunta, tudo indica que tenha sido mais desfavorável a nós e mais favorável aos europeus. Embora eu tenha feito essa longa ressalva, não é muito complicado presumir que seja assim, como eu estou dizendo, porque, infelizmente, essa negociação foi concluída na etapa final, com o governo Macri fraco na Argentina e um governo Bolsonaro no Brasil despreparado. Então, os dois principais países do lado sul-americano enfraquecidos. Os europeus são muito simpáticos, muito bonzinhos, muito boa gente, mas cuidam dos seus interesses, né? E foi interessante, no debate no Parlamento Europeu, poucos dias antes da conclusão da negociação, a Merkel, primeira-ministra alemã, questionada por deputados verdes, disse: olha, vocês têm toda a razão, eu estou achando muito grave a situação no Brasil, estou muito preocupada com a situação do governo brasileiro, desmatamento, etc., mas há interesses alemães, ela falou assim, interesses alemães importantes nessa negociação, e nós não vamos deixar de concluir o acordo sem as devidas salvaguardas, por causa da nossa preocupação com o governo Bolsonaro no Brasil. Você usou uma expressão que o acordo, os finalmente foram tratados de maneira opaca. Mas, ao mesmo tempo, você diz, isso vem de 20 anos. Quer dizer, eu estranho quando ouço dizer, mas as coisas foram resolvidas muito rapidamente. Rapidamente não, porque são 20 anos e mais esse momento final. Mas este momento final ficou misterioso, é isso? Ficou misterioso. Já no governo Temer, havia pouca informação, mas isso será resolvido, porque
Engraçado é o seguinte, os europeus são muito mais pressionados por suas sociedades civis Sim, a serem pela transparentes. transparência. Então, quem quiser saber um pouco mais sobre o acordo, Vai ler em agora, francês, alemão, inglês. pode ir em inglês na página da União Europeia, onde Tá. tem muito mais informação Tá. do que foi divulgado pelo governo brasileiro. Tá. Sabe? E mais, tem uma coisa mais importante que isso. Nós podemos, eu recomendo aos parlamentares, senadores e deputados, que peçam o envio imediato de tudo que foi acertado Tá. para o Congresso. Por quê? Porque o Congresso terá de aprovar ou não os termos desse entendimento. Então, cabe chamar os negociadores para prestar contas em audiência pública, entende? Perfeito. Chamar os negociadores da Itamaraty, da Fazenda, colocar especialistas independentes e críticos para o setor produtivo brasileiro, os vários setores, né? Perfeito. Para discutir a fundo isso. Kátia Passos. Paulo, é unânime a opinião da mídia, e aí eu falo da mídia como um todo, não só da mídia independente. Não é? A gente teve algumas reportagens que avaliaram a postura do presidente Bolsonaro no G20 e baseando-se, claro, logo depois ali dos encontros que ele teve, numa transmissão ao vivo que ele fez em sua página oficial no Facebook, onde ele falou sobre, por exemplo, a exportação de bijuterias de nióbio, sem uma pauta muito relevante. Eu queria que você fizesse um comentário sobre essa espécie de vexame que o Brasil passou, não é, com o presidente ali no G20. Inclusive com aquela foto dele a escanteio, né, Kátia? Que é uma Exato. coisa... E ele fica procurando alguém para Exato. conversar e parece que ninguém lhe dá bola. Houve 2 vexames Sim. nos dias finais antes da reunião. Esse, eu fiquei impressionado. Essa live que ele gravou em Osaka, ladeado pelo Heleno e pelo secretário Exato. executivo de Itamaraty. Se fosse um cômico, um comediante imitando o presidente, eu acharia engraçado. Mas o próprio presidente é triste, porque é lamentável que o presidente não tenha discernimento. Primeiro, para não fazer isso. Segundo, para, tendo feito, não propagar, não divulgar. Tá certo? Dá um tiro no pé, né? E aquele negócio dos 39 quilos de cocaína no avião precursor da missão presidencial. Nunca houve isso que eu saiba no G20, nas reuniões, nas missões preparatórias do G20. Houve alguns absurdos, que eu posso até contar se for o caso, mas nunca nessa escala. De entende? que tipo absurdo? Por exemplo, eu me lembro quando eu ia sempre antes. Eu morava em Washington, mas ia como delegado brasileiro para as reuniões do G20, inclusive para as cúpulas. E numa dessas cúpulas, eu cheguei alguns dias antes da Dilma, em Cannes, na França, e para preparar os trabalhos e discutir com os outros delegados, etc., antes da chegada dos presidentes. E o FMI me botou no hotel onde ficariam os presidentes. O FMI capricha, trata a gente bem, né? Conseguiu me botar no mesmo hotel. Eu queria dormir, né? Uma noite dessa, e no quarto ao lado, uma confusão. Bebida, música, mulheres e tal. Eu fiquei indignado, já era 2 da manhã, eu precisava trabalhar, e pá, bati na parede, assim, contigo. Aí os bateram de volta. Aí eu resolvi me encolher. No dia seguinte, reclamei na recepção do hotel de luxo e tal, fechado para o G20. Aí a moça da recepção me fez em confidência. Eu estava lado a lado com os seguranças do presidente Obama. Você imagina, os seguranças do presidente Obama, poucos dias antes da chegada dele, dando uma farra no hotel onde o presidente iria ficar hospedado. Então acontecem as barbaridades, o Brasil não está sozinho nisso, mas 39 quilos de cocaína no avião, precursor. Aliás, nessa live em que o presidente Bolsonaro fez, naquela noite, ao lado do Heleno, naquela, como você mesmo descreveu, cena cômica, não é? Ele, na verdade, trata de maneira cômica, inclusive, esse episódio do avião de 39 quilos de coca, você deve ter visto. Mas, olha, a reunião em si, a agenda do Bolsonaro, contrariamente ao que disseram vários blogs e sites de esquerda, não estava nada ruim. Deve ter sido preparada, armada pelos profissionais do Itamaraty. Ele tinha encontros importantes com o Xi Jinping, com o Trump, com o Macron. Tinha a reunião dos BRICS, que Mas ocorre... com o Macron, a imprensa francesa diz que só estava na agenda dele, não estava na agenda do Macron. Mas acabou acontecendo, Sim, né? Essas reuniões são assim muito Tá, apertadas. tá. Sabe? Esses encontros bilaterais entre líderes ocorrem assim mesmo, Tá. de maneira curta, Tá.
às vezes há contratempos na organização, isso é normal, sabe? Sim. O problema é que você arma uma agenda, os armadores do Itamaraty, que são profissionais, armam uma agenda, mas faltou o centroavante, provavelmente. Tá. Para usar uma metáfora da sua área, né? Perfeito. O centroavante é bizonho. Bizonho. Eu digo isso sem nenhuma satisfação, estou rindo aqui, mas é uma tristeza para o Brasil. Porque a imagem brasileira, nesses últimos 6 meses, já antes com a eleição dele, está sofrendo um desgaste que eu nunca vi na minha vida inteira. Acho que o Brasil nunca esteve tão mal avaliado, talvez só no tempo do Médici, quando o Brasil era visto como uma ditadura sanguinária. A coisa da tortura, né? Tortura, não era esse ridículo. Marina. Paulo, acho que desde 2015 fica muito claro que essa agenda de acordos de reuniões bilaterais tem se sobrepondo a reuniões multilaterais. Acho que o G20 mostrou isso muito bem, com uma das suas reuniões mais esperadas sendo a reunião entre o presidente norte-americano e o líder chinês. Eu queria que você comentasse um pouco sobre como essa pauta, que favorece o bilateralismo, muda o cenário de governança global e afeta o Brasil. Eu acho que um fator que levou a isso que você está dizendo, Marina, é que chegou na presidência da principal potência um presidente, o Trump, que não acredita em multilateralismo. Então, isso automaticamente dificulta toda a pauta, não só as governança tipo G20, né? Mas também as instituições multilaterais de um modo geral, né? O grande criador da estrutura multilateral do pós-guerra, que são os Estados Unidos, passam a sabotar, em alguma medida, essas organizações. Agora, o G20, na realidade, já entrou em declínio antes do Trump. A última presidência importante do G20 foi a francesa, onde ocorreu esse episódio, essa anedota que eu contei. Foi o último ano em que o G20 teve um peso grande. Depois, ele entrou numa rotina. Agora, toda vez que os presidentes, os mais importantes do planeta, se reúnem num só local por 2 dias, é sempre importante. Ainda que a agenda formal seja burocrática, esvaziada, você tem muitas oportunidades de conversa, sabe? Um presidente experiente pode aproveitar enormemente essa ocasião, porque numa viagem você faz contatos com todos os principais países, pode fazer, entende? Sim. Então, se você tiver não só os armadores, mas o centroavante, volto a dizer, você pode fazer vários gols. Em que medida aí o fato de o presidente ser monoglota dificulta? Ou isso não tem nada a ver? Porque estou perguntando porque o Lula também é. E me parece que o Lula não tinha essa dificuldade, porque era recebido de uma forma... O cara... Não, sabe o que acontece? É o seguinte, isso é muito importante que se diga. O brasileiro tem esse complexo de vira-lata. Sim, tem. Né? Isso. Então, muitos brasileiros que falam pouco inglês querem se aventurar em reuniões internacionais, até em negociações, falar um inglês macarrônico. O Moro, por exemplo, foi aos Estados Unidos, deu uma entrevista em inglês que foi um desastre. Sim. Isso é vira-latismo. Sim. Não precisa. O intérprete presidencial no Brasil é de alta qualidade. O do Lula... Você conhece o Sérgio Ferreira? Conheço, esteve aqui. É não só um brilhante intérprete, como uma brilhante cabeça figura, política. Uma cabeça ótima, sem dúvida. E ele acabou de fazer uma série de comentários ao livro que eu mandei para a editora, que foram muito úteis. Bom. Né? Ele foi o intérprete aqui do programa que fizemos, agora não sei com quem, mas algum dos cientistas políticos americanos que aqui esteve. Mas o Sérgio foi substituído no governo... Chomsky. O Sérgio foi substituído no governo Dilma por um outro intérprete também de primeira. Eles fazem o que se chama de interpretação contínua. Sabe? Então o presidente fala, ou a presidenta, no caso, o outro lado fala, e você tem um fluxo de conversa que não é prejudicado, sabe? De jeito nenhum. Mas, ponto. Parágrafo. Sim. É uma desvantagem, porque o outro lado, às vezes, faz umas safadezas com os presidentes monoglotas. O Lula, por exemplo, teve que lutar no G20, lá atrás, nas primeiras reuniões, porque queriam ter reuniões fechadas, só os presidentes ou primeiro-ministros, sem mais ninguém, e queriam excluir os intérpretes. Aí o Lula e outros monoglotas, o Lula não era o único monoglota, protestaram e conseguiram que os intérpretes deles ficassem na sala. Porque aí o que o americano quer fazer, o inglês? Ele quer botar o intérprete do G20. Ô Paulo, na entrevista que o Lula deu à TVT, ele faz referência a uma reunião do G20, em que ele disse que, de repente, ele olhou e falou, mas, de fato, aqui vou ter uma dificuldade. E o intérprete falou, não, o senhor não vai ter dificuldade nenhuma.
fique tranquilo, que o que eles falarem, imediatamente o senhor vai saber. Aí diz ele, aí eu olhei para aqueles caras todos e pensei, algum deles já trabalhou numa fábrica? Nunca. Algum deles já ficou desempregado? Nunca. Algum deles já acordou, disse literalmente isso, com merda perto do seu nariz porque a casa estava inundada? Não. Nenhum deles conhece os problemas dos seus povos como eu conheço do meu. Quer saber? Não devo nada para ninguém. E me senti muito à vontade. Isso foi em Londres, em 2009. O Gordon Brown aprontou uma, mas aí o Lula insistiu e trouxe o MPR para dentro da sala. Porque ele queria ter uma participação ativa na reunião, e não ficar por conta de... Mas, feita essa ressalva, é muito importante que o brasileiro não se sinta obrigado a falar a língua do estrangeiro. Claro. Muito importante. Essa de Queiroz dizia que nós devemos falar orgulhosamente mal a língua dos outros. Tem que falar bem a nossa, mas a dos outros temos que falar orgulhosamente mal. Para não parecer. Eu adoro essa frase do Essa. Olha aqui. Ao mesmo tempo em que há críticas aqui e desconfianças sobre como é que pendeu essa balança, dada a situação de fragilidade do Brasil e da Argentina, eu vejo via hoje que agricultores europeus estão criticando o acordo, achando que a agricultura brasileira, que o agronegócio do Brasil foi brutalmente beneficiado e que eles não vão ter como concorrer. Faz sentido isso? Não acredito. O problema é o seguinte, que a agricultura europeia, principalmente a francesa, não é competitiva internacionalmente. Tá. E eles têm um medo histórico da agricultura, da agropecuária do Mercosul. Então, toda vez que se negociava com os europeus, era esse o problema, um dos problemas principais. Sabe? Então, é possível que a força do bloco agropecuário, na França principalmente, em alguns outros países da Europa, levem até que o acordo lá não seja aprovado. É possível. Não podemos contar com isso. Mas eu vi declarações dos franceses, depois da conclusão da negociação, que sugerem isso que você está dizendo. Agora, eu duvido, quero ver o detalhe, né? Como eu disse no início. O diabo está nos detalhes. Né? Eu quero ver quanto de acesso adicional realmente o agronegócio brasileiro e do Mercosul conseguiu nesse acordo. Eu suspeito que não tenha sido tanto assim. Né? Mas vamos ver. Isso é um ponto importante que precisa ser examinado com lupa. Tá. Será que a gente pode, então, Paulo, Juca, Marina, concluir que o Brasil, nesse balaio todo desse encontro do G20, fique, então, agora numa posição subalterna à União Europeia, por exemplo, dado o fato da gente ter essa postura vexatória do presidente Bolsonaro e mais a questão toda do acordo, não é? Você acha que isso é uma conclusão? Eu acho que a negociação subalterna não é um termo forte para caracterizar a postura internacional do governo brasileiro, do presidente, do ministro das Relações Exteriores, do ministro do Meio Ambiente. Porque quando não é subalterno, como no caso do ministro do Meio Ambiente, aí cai num outro problema, que é a contestação primária de consensos internacionais, que é o caso do Salles, entendeu? Então, não acerta uma. Quando quer jogar bonito, joga fora. Quando quer jogar duro, entra de sola e leva a cartão vermelho. Tá certo. Olha aqui, nós vamos fazer um rapidíssimo intervalo. Na volta, a Marina Liuzzi é quem vai fazer a primeira pergunta. Mas antes, eu queria que você, que acompanha a TVT e quer ajudar a manter este canal educativo, público e democrático no ar, e queira contribuir com o nosso financiamento, nosso financiamento coletivo, que alguns chamam de crowdfunding, e aqui nós chamamos de vaquinha mesmo. Acesse catarse.me/TVT e faça uma assinatura. Até já. Estamos de volta ao Café do Sindicato dos Bancários, no centro de São Paulo, com o programa Entrevistas, conversando hoje com o economista Paulo Nogueira Batista Júnior. E a Marina Liuzzi tem uma pergunta a fazer. Paulo, a gente sabe que esse acordo vai favorecer uma posição do Brasil de exportação de produtos primários, de soja, de agropecuária como um todo.
E vai favorecer a importação de produtos manufaturados, que são aqueles produtos que têm mais valor agregado e são produtos mais sofisticados. Perguntando um pouco sobre o impacto real que isso vai ter na retomada do crescimento, hoje, com 14 milhões de desempregados e com essas revisões do crescimento constantemente sendo revisadas para baixo, qual é o impacto que a gente pode esperar desse acordo? Ele realmente vai ter algum impacto, o tanto quanto foi esperado por quem o celebrou? Vai ter, quando for. Demora a ser implementado, porque tem que passar por todo esse processo de aprovação, não só nos parlamentos daqui, mas nos 28 europeus e no Parlamento Europeu, os 28 parlamentos nacionais dos países da União Europeia. Mas o ponto que se levanta é importante. Eu só faria uma qualificação. Eu acho que provavelmente o acesso adicional à agropecuária é pequeno, mas o acesso dos europeus ao mercado de produtos industriais brasileiros provavelmente é significativo, sabe? Aí o pessoal que defende o acordo faz uma falácia, sabe? Diz assim, mas nós vamos ter quase todas as tarifas sobre produtos industriais exportados por nós para a Europa, para a União Europeia, eliminadas. Só que quem conhece sabe que há décadas as tarifas sobre produtos industriais nos países desenvolvidos, inclusive nos europeus, são muito baixinhas. Então, se reduzir de 3% para zero ou 2% para zero, não vai trazer grande refresco, né? Então, mas pode agravar um pouquinho a doença holandesa, né? Favorecendo a primarização da economia brasileira, mais ainda do que já ocorreu no passado, né? Só que ainda, Marina, tem um outro ângulo, que é o seguinte, que esses acordos não são... É um erro chamar de livre comércio, viu? Porque não é livre e não é comércio só. A parte comercial é uma parte, talvez não seja nem a mais importante, porque a quantidade de temas que o acordo cobre, por isso eu dizia que talvez seja um dos maiores acordos da história econômica brasileira, serviços, investimentos, disciplinas em todas essas áreas, né? Patente, propriedade intelectual, licitações públicas, compras governamentais, barreiras fitossanitárias, sanitárias, temas ambientais, temas trabalhistas. É quase um programa de governo que você negocia internacionalmente. E aí, consagrado em acordo, ratificado pelos congressos, fica difícil ou impossível reverter. Então é uma perda de soberania, talvez sem precedentes para o Brasil. Com um detalhe adicional que eu queria que você comentasse. Até onde se sabe, o Brasil participou normalmente de uma reunião que houve dos 5 países dos BRICS, mas houve uma outra reunião de apenas 3 países, da China, da Índia e da Rússia. O Brasil ficou de fora. Por quê? Isso tem a ver com a aproximação do Brasil do Bolsonaro com o Trump? Não tem nada... O que aconteceu? Provavelmente. Bom, eu não estava lá, nem conversei com ninguém que estivesse, mas posso presumir, com um grau razoável de certeza. Primeiro é o seguinte, a esquerda foi muito mal nessa discussão nos dias que antecederam a reunião do G20, que ficaram passando informações que são meia-verdades ou até fake news. Não é verdade que o Bolsonaro tenha sido expulso da reunião dos BRICS. Como você disse, houve a reunião dos BRICS. Aliás, é importante notar que essa reunião dos BRICS, à margem do G20, da cúpula do G20, foi iniciativa brasileira, da Dilma. Foi em Cannes de novo, naquela mesma reunião, na França. Até os outros países relutaram um pouco, a Dilma disse, então, a China queria que a Índia presidisse, a Índia queria que a China presidisse, a Dilma disse, eu vou presidir, acabou-se, e presidiu. Sabe? Aquele jeito dela. Sim, Mônica. Então, veja, era uma reunião que se criou por trás de iniciativa brasileira e passou a haver uma coisa muito importante, sabe, que pouco notada. Os líderes dos BRICS, os 5, passaram a se reunir 2 vezes por ano, na sua cúpula própria e à margem do G20. Eu vou dizer uma coisa que mostra a importância desse mecanismo, que eu espero que ela não se perca. Nessas 2 reuniões por ano, a partir de 2011, nunca houve nenhuma falta. Todos os 5 sempre compareceram. Até o Temer estava sempre lá. Entende? E o Bolsonaro apareceu. Sim. Outra coisa, o Bolsonaro presidiu a reunião em Osaka, porque o Brasil exerce a presidência de turno. Entende? Mas tudo bem, você tem toda a razão. Aconteceu uma coisa preocupante para o Brasil, que foi essa trilateral Rússia, Índia, China. Por que houve a trilateral sem a África do Sul e sem o Brasil? Porque eles provavelmente, eu não tenho nenhuma informação, nem de vazamento, nem nada, só
raciocínio óbvio até. Provavelmente eles queriam tratar do companheiro Trump, das relações com o companheiro Trump. E como é que eles vão fazer isso na sala com o Bolsonaro e com a África do Sul? Entende? Porque o Bolsonaro já está numa proximidade exagerada em relação ao Trump. Então, eu, se fosse russo ou chinês, não ia querer discutir os problemas delicados da relação desses três com os Estados Unidos. Perfeito. Com a presença... Agora, esquecendo o Brasil um pouquinho, foi bom para a Rússia e para a China trazer a Índia para essa trilateral, porque a Índia tem uma certa ambiguidade. Os Estados Unidos, volta e meia, conseguem atrair a Índia para uma coligação envolvendo Austrália, Japão, Estados Unidos e Índia, para contenção da China, entende? Então é significativo que o Modi tenha aceito participar, mas para os BRICS não é bom. Tá. É um assunto complicado. Eu vou te dizer o seguinte, eu tenho certeza que mesmo o Lula e a Dilma não gostariam de estar numa sala discutindo problemas com os Estados Unidos, porque essa é uma agenda que não é brasileira. Não é agora, claro, mas não era antes. O Brasil não tem por que comprar a briga do Putin com o Ocidente, ou da China com os Estados Unidos. Eles não são tão amiguinhos nossos assim que a gente tem que comprar todas as brigas deles, principalmente não essas pesadíssimas brigas, né? Mas é ruim que, estando lá os 5, haja uma reunião dos 3. E depois teve uma coisa significativa, talvez, significativa, sim, ponto de interrogação, o Bolsonaro tinha uma bilateral com o Xi Jinping. E o Xi Jinping atrasou, eu li na imprensa, 20 minutos, ele foi embora. O Bolsonaro foi embora. Bobagem, porque era a última reunião dos dois, a reunião já estava no fim. E 20 minutos, eu conheço a dinâmica dessas reuniões, é tudo muito apertado, entende? Cada reunião meia hora, aí sai de um lugar para o outro, tem atrasos inevitáveis. Eu não acredito que o Xi Jinping tenha querido passar um recado para o Bolsonaro atrasando. Não. Sim. Não é, o chinês não faz isso. Bom, imaginar o Bolsonaro, digamos, exercendo qualquer aspecto diplomático é alguma coisa de muito complicado, né? Aí de novo é aquela coisa que eu estava dizendo antes. O cara quer ser durão, aí entra de sola e leva cartão. Kátia. Eu queria voltar um pouquinho nessa questão ainda dessa não diplomacia, não é, do Bolsonaro. E aí eu li que dias antes do G20, Angela Merkel declarou que teria uma conversa clara com o Bolsonaro, dura não é? Sobre o tema da preservação ambiental no Brasil, especificamente falando do desmatamento na Amazônia. E aí ele disse já que ele não aceitava ser advertido por países europeus e por qualquer outro país. Isso é bravata, né? Pois é. E aí eu queria, na verdade, ouvir um pouco de você, Paulo, que é uma curiosidade minha mesmo, como mulher, se tem ali no Bolsonaro, para além da não diplomacia, uma misoginia, não é? Porque a gente faz uma relação muito contundente com a fomentação do golpe da presidenta Dilma, essa relação que ele tem, essa coisa de não querer se relacionar, de não querer, não sei, de não ter preparo. Olha, vou te dizer uma coisa, não confie em europeu, nem mesmo em europeu mulher, europeia. Por quê? Porque essa declaração da Merkel, a imprensa brasileira nem sempre colocou no contexto. A Merkel estava respondendo no parlamento, nessa ocasião, a pressões dos verdes, que não queriam acordo com o Mercosul por causa do Bolsonaro. Entende? Aí ela disse, não, calma, eu estou preocupado, eu vou dar uma mensagem clara, mas não era esse, foi o... Ela queria proteger os interesses da indústria automobilística alemã, que está em crise, precisando desovar o automóvel. É isso, Maria? Eu vou ter que aceitar esse acordo, porque é interesse alemão. Mas não se preocupe, que eu vou cuidar da questão ambiental e vou passar um recado duro para ele, entendeu? Agora, Paulo... teve uma pressão semelhante vindo da França também. O ministro do Meio Ambiente francês disse que a França não estaria pronta para ratificar o acordo caso o Brasil não levasse a sério o papel que assumiu com o Acordo de Paris. Acho que é um consenso que o governo Bolsonaro não é um governo que tem prezado pelo meio ambiente. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo essa sua crítica de que, às vezes, essa pauta ambientalista é usada pelos países da Europa com... forma espúria, né? Uma forma espúria de uma dominação sobre o Brasil. Eu queria que você comentasse um pouco essa questão sobre o meio ambiente. Boa, Marina. Mas eu quero acrescentar a pergunta da Marina, não esquece, faz favor. Em que medida faz sentido essa argumentação?
não venham chatear a gente aqui com a Amazônia é nossa, nós é que cuidamos da Amazônia, e vocês dizem que a gente está desmatando a Amazônia porque vocês já desmataram tudo que vocês tinham que desmatar lá. Então não venham dar exemplo aqui. Né? Eu quero entender a tua opinião em relação a essa questão, até pelo fato de eu supor que, se de fato é verdade que eles acabaram com todas as suas florestas, acabaram no momento em que o mundo ainda não tinha consciência da gravidade disso. Ou não, enfim. Você tem uma aula, 1h30 para explicar tudo isso para a gente. Eu não sou especialista nisso, mas o que eu posso dizer é o seguinte, é que, de fato, como a Marina ressaltou, essa pauta ambientalista ela tem que ser vista com olhos críticos por nós. Isso. Não pode ser engolida lock, stock and barrel. Né? Sim. Sem dúvida. Por quê? Porque, embora os europeus e os americanos tenham feito as suas revoluções industriais lá atrás, o que nós estamos vivendo hoje é o efeito acumulado dessas destruições, promovidas, em primeiro lugar, pelo chamado primeiro mundo. Então, nas negociações internacionais do meio ambiente, nós temos que ter a preocupação de que o preço, o custo de combater essa questão, seja, sobretudo, os países mais avançados, que têm feito destruição maior. Entende? Per capita, importante que seja per capita, não, porque claro, China e Brasil são grandes, a nossa contribuição é grande para o aquecimento global, por exemplo. Então, a postura brasileira nessa questão tem que ser mais crítica, talvez, do que foi no passado, em alguns momentos, principalmente no governo Collor. O Collor era encantado por essa conversa de primeiro mundo e queria fazer concessões rápidas e excessivas. Né? Agora, o Bolsonaro e sua equipe, o ministro lá do meio ambiente, o Salles, né? Estão indo de novo para o beck carniceiro, que é chegar lá e dizer, não quero saber, não vou ser advertido, está tudo errado, vou rever as reservas indígenas, vou mandar as reservas indígenas para o Ministério da Agricultura. Isso é primário, entendeu? Se você se confrontar com o consenso internacional sobre o ambiente, com esse tipo de primarismo, nós vamos virar o quê? Párias internacionais. Tenhamos ou não alguma razão na crítica à pauta ambientalista, e nós temos, sabe? Nós temos. Mas tem que ter profissionalismo, entende? Não pode ser assim. Mas, por exemplo, quando a gente olha aqui, só no período Bolsonaro, 239 espécies de agrotóxicos foram aprovadas no Brasil. É uma regressão. Então, mas como é que isso permite algum desenvolvimento comercial? Não, isso vai atrapalhar o agronegócio. Esses são os setores mais atrasados do agronegócio que apoiam. Sim. Isso vai dar motivo para o protecionismo nos países envolvidos e outros países. Sim. Porque a questão ambiental, às vezes, é espúria. É uma forma de facilitar medidas protecionistas. Então, é uma enorme besteira. Por isso eu digo, olha, estava conversando aqui com o pessoal antes de começarmos o programa, nós temos que ter paciência estratégica, paciência chinesa, porque nós vamos ter uma série de embates. Então, os especialistas em meio ambiente têm que agora se mobilizar e encontrar formas de barrar, sabe, os especialistas em saúde pública, como é que nós vamos barrar essas medidas? No campo judicial, no campo congressual, no debate público? Porque nós estamos voltando a uma espécie de idade média, em termos intelectuais e políticos. Sim, obscurantismo total, né? Total. Sem dúvida. Isso não interessa ao Brasil, entende? Paulo, óbvio, né? Meninas, me interrompam, já falei. Nós estamos gravando, como sempre fazemos o entrevistas, mas estamos gravando com uma antecedência maior do que em regra, por causa do feriado em São Paulo do dia 9 de julho. Então, nós estamos gravando no dia da independência dos Estados Unidos, no dia 4 de julho. E o presidente Bolsonaro era esperado à noite numa festividade que haverá na Embaixada Norte-Americana em Brasília. Será a primeira vez que um presidente brasileiro participa da festividade. Tem muita gente caindo de pau em cima, como se isso fosse um gesto de submissão. Eu, às vezes, me julgo um pouco ingênuo, dizendo, mas, puxa vida, qual é o problema do presidente do Brasil ir a festa numa nação amiga no dia da sua independência? Eu poderia ir também no dia da independência da Argentina, ou de Cuba, qualquer uma. Não devia ir.
O presidente da República não pode ser arroz de festa de celebração de independência de outros países. Não pode? Não pode. Porque ele tem um tempo limitado, ele tem um tempo precioso. Tá. Você manda um ministro, no máximo, entende? É máximo. mesmo, Paulo? É a minha opinião. Eu seria, então, um péssimo presidente, porque eu iria com naturalidade. Eu estou com essa curiosidade, Paulo, Juca, de perguntar o que um presidente não pode fazer Isso, diplomaticamente. Queria que você dissesse para a gente, nos conte. Eu estou esperando que o Trump vá comparecer lá no 7 de setembro. A nossa embaixada é muito bonita em Washington. Com certeza. Tá. Que Eu vou não dizer se uma coisa, deve eu fazer. morei 8 anos nos Estados Unidos, em Washington. Sim. Conheço americano razoavelmente bem. Americano não sabe apreciar esses gestos de homenagem, de subserviência, não sabe, eles não entendem isso. O que o Trump está dizendo desde 2016? Eu vou defender os Estados Unidos e eu espero que os outros presidentes e primeiros ministros defendam os seus países. Então, se vem um sujeito oferecer coisa, fazer concessões gratuitas, como o Brasil tem feito no governo Bolsonaro, isso não é respeitado. Perde o respeito. Perde totalmente, eu posso te garantir, porque eu conheço. Eu vi como os americanos tratavam no G20, no FMI, os seus satélites tradicionais, sem nenhum respeito. Até, vou dizer, eu não quero ofender ninguém, mas tem 2 países desenvolvidos, de alto nível de desenvolvimento, que são alinhados aos Estados Unidos em matéria internacional, o Canadá e o Japão. Os americanos não davam muita bola para os japoneses e canadenses no G20 e no FMI, porque já contavam com aquele voto a favor deles, automático, entende? Tá. Dava muito mais atenção à China, Brasil, naquela época, na época que eu estava lá, Rússia, Índia, Alemanha, entende? França, do que aos países que se alinhavam automaticamente. O Brasil entrou para um grupo de latino-americanos, está querendo entrar, mas o Brasil não cabe nesse quintal, na minha opinião. Esse é o título do meu livro, aliás. Meu futuro, que vai ser lançado em agosto. O Brasil não cabe no quintal de ninguém. O Brasil está querendo se colocar como México, Chile, Colômbia. O México está tentando sair do quintal com grande dificuldade, porque o México tem a desvantagem de estar ali perto, mas tem um presidente esclarecido, o López Obrador, e nós vamos nos meter nessa fria. O Trump nem estava pedindo isso. Eu garanto a você que o Trump não estava pedindo as concessões que o Bolsonaro fez quando visitou lá. Não garanto, que eu não posso garantir, Nós mas vamos ele fez tratar concessões. para a nossa entrada na OSDE? É. Vamos falar disso, mas vamos falar disso no próximo bloco. Até já. Voltamos ao Café do Sindicato dos Bancários no centro de São Paulo, com o programa Entrevistas, conversando com o economista Paulo Nogueira Batista. E quem dá o pontapé inicial desse terceiro bloco é a Marina Liuzzi. Estávamos conversando sobre esse alinhamento do Brasil com os Estados Unidos e essas atitudes que o Bolsonaro e seus filhos têm tomado em visitas aos Estados Unidos, que são atitudes muito deploráveis e muito vergonhosas para nós. Mas acho que a gente discutiu um pouco sobre uma pretensão do Brasil de ingressar no OCDE. Qual que é a sua visão sobre isso? O quanto que a gente ganha, o quanto que a gente perde? E o quanto que essa entrada estaria para reforçar uma série de reformas que o ministro da Economia quer tomar dentro do país? E que faz com que a gente perca o tratamento diferenciado na OMC. Não é isso? Quer dizer, qual é o balanço disso? Vou começar por aí. Isso foi uma surpresa negativa da visita do Bolsonaro ao Trump. Eu posso imaginar, assim, se eu puder fazer uma pequena dramatização, como é que foi a preparação da reunião, da visita do Bolsonaro do lado do Trump. Trump se cerca das assessores, vem aí esse Bolsonaro que dizem que é o Tropical Trump, Trump dos trópicos. Como é que vai ser esse? What does he want from us? O que ele quer da gente? Aí, ele quer entrar na OCDE, dizem os assessores. Tá. E what do we want from him? Nós queremos que ele abra mão do tratamento especial diferenciado na OMC. Aí ele diz, eu sou um grande negociador, talvez seja, não sei. Vou juntar os dois. E conseguiu. Eu tenho a impressão que ele surpreendeu o Brasil, o presidente brasileiro na reunião, com essa proposta, que é inédita. Nunca, olha como é que nós estamos mal em matéria de negociação internacional. Nunca se estabeleceu essa condição para nenhum país em desenvolvimento que tenha entrado para a OCDE, tem alguns lá, ou que esteja na fila para entrar. Foi uma inovação do nosso grande amigo, da grande amizade que existe do Trump com o Bolsonaro, foi inovação negativa.
o Brasil se comprometeu a começar a abrir mão do tratamento especial e diferenciado que existe para países que se autodeclarem países em desenvolvimento na OMC. Isso é uma perda de um trunfo negociador, entende? Em troca do quê? Isso aqui é um absurdo, em troca da entrada numa organização que não nos interessa. Então você é um motorista, está lá, chegou numa estrada, te cobra um pedágio altíssimo, abrir mão do tratamento especial diferenciado. Para quê? Para percorrer uma estrada esburacada que te leva a um precipício. Qual é o precipício? Da falta, da perda de soberania. Porque o CDE não é um clube confortável lá em Paris, não. Não é um clube com toalhas felpudas, não polpudas, né? Felpudas. Em Paris, não. É um conjunto de normas e disciplinas criadas pelos países desenvolvidos que servem a seu estágio de desenvolvimento, impostas aos incautos da periferia. Aos pobres que querem entrar nesse banquete. Que querem entrar chegam lá, mas não vão participar do banquete, vão ser garçons em Paris, entende? Não tem voz ativa. Não tem, porque aquela organização é totalmente dominada pelos desenvolvidos. Kátia, eu estou com vontade já de parar esse programa. O Paulo está querendo me levar à depressão. Você, faz favor, melhore um pouco o clima de otimismo que a gente possa viver aqui nesta entrevista. Não sei se eu consigo Será que não? nivelar com essa coisa vexatória toda do Bolsonaro, mas posso tentar, Paulo. Sim, tente, faz favor. Eu queria saber o seguinte, Paulo, você tem vasta experiência nas relações exteriores, internacionais, enfim. Você acha que tem chance ainda do Bolsonaro errar menos nessas relações? Em que medida? Tem a bem da verdade, ele está começando. Então ele está com um problema de erros de quem não tem experiência, sabe? Erros palmares até, né? Então eu acredito que ele possa melhorar ao longo do tempo um pouco, né? E outra coisa, não é só esperar que ele melhore. Ele tem que sofrer pressões nacionais e, de preferência, também com a ajuda do exterior, dos nossos amigos do exterior, para não fazer as bobagens que ameaça fazer. Então, volto a dizer, eu estou aqui de volta ao Brasil, depois de 10 anos no exterior, há 1 ano e pouco, 1 ano e meio. Eu quero dizer que, com todas as coisas negativas que eu vejo, especialmente no governo Bolsonaro, eu vejo também na sociedade brasileira um fervilhar de criatividade, sobretudo nos mais jovens, sabe? Em vários momentos eu tive contato com profissionais mais jovens, estudantes, professores, especialistas, muito bons, pô, em várias áreas, até em economia, que não é uma área raro. Os economistas... Técnico de futebol e economista no Brasil, em regra, são muito ruins. O economista tem sido desastroso para o país, mas até em economia, eu tenho encontrado economistas jovens, excelentes, entende? Criatividade brasileira, entende? Então, eu não acredito que nós vamos assistir de cabeça baixa a entrega de tudo que está acontecendo. Vai ter que lutar. Para quem viveu esse período todo que você viveu lá fora, quer dizer, não é forçar a barra dizer que o Brasil obteve um protagonismo internacional nos últimos 20 anos que nunca havíamos experimentado. Sim. Isto, quer dizer, levou tempo para se conseguir. Para se destruir é assim? Não. O protagonismo brasileiro alcançou um auge no período 2003-2014. Tá. Lula e primeiro mandato da Dilma. A capa da Economist do Brasil decolando, Obama chamando Lula de o cara, o mais popular líder político do mundo. Eram apenas sintomas exteriores de algo que eu vivenciei. Isso, por isso que eu queria aprofundar isso. Eu vivenciei o Brasil com uma presença muito forte no G20, com uma presença muito forte no FMI, com uma presença forte nos BRICS, sabe? Foram as áreas onde eu trabalhei. Sim. Então, eu não estou puxando a brasa para a nossa sardinha. O Brasil era um protagonista. Até tem um pessoal que critica o excesso de protagonismo no Brasil. O Mangabeira Unger, por exemplo. Que o Brasil chegou ao ponto, era tão protagônico, que o Brasil intermediou uma negociação do Irã com o Ocidente, que poderia ter sido bem sucedida. Sim. O Lula, o presidente da Turquia e o primeiro-ministro do Irã, seguindo uma carta que o Lula tinha recebido do Obama, negociaram um acordo que teria resolvido a questão do Irã lá atrás. Só não vingou porque a Hillary bombardeou a revelia do Obama, ao que parece. Ao que parece. Sabe? Então o Brasil, o crítico diz, por que o Brasil vai se meter no Irã? O Brasil não tem que ter... Eu não concordo, viu? O Brasil tem peso internacional para estar presente em todas as partes do mundo. O protagonismo do período Lula-Dilma
não é um acidente, ele reflete o peso internacional do Brasil. Olha, vou só dizer, para puxar de novo a brasa para a sardinha, o Brasil é um de 5 países, só 5, que fazem parte da lista dos 10 maiores PIBs, dos 10 maiores territórios e das 10 maiores populações. Estados Unidos, Brasil, Rússia, Índia e China. Só. É um Brasil grande, naturalmente, quer queira, quer não. Tem um pessoal tucano aqui em São Paulo, principalmente, que fica, esse negócio de Brasil grande é um projeto inviável, enganoso. Não é projeto, é realidade. Pô. Podem diminuir o Brasil. Estão tentando ativamente, no governo Temer, no governo Bolsonaro mais ainda, mas o Brasil pode voltar a ser rapidamente um país grande. Não é muito esquisito que essa tentativa de diminuição e de desnacionalização das coisas nossas seja feito por um governo cravado de militares? É um estranho. O que está acontecendo? Eu não tenho contato nenhum com os militares. Nem eu. Desde o tempo Nem que eu voltei quero para ter cá. muito, mas enfim. Até gostaria de ter para entender o que está acontecendo. O que eu tive foi no DOI-CODE e não gostei. Ah, bom, esse aí é bom, hein? É ruim. Então, mas viu, Juca, eu acho que a esquerda tem um preconceito com os militares derivados dessa experiência horrorosa que você compartilhou, mas historicamente sempre houve uma ala importante das Forças Armadas que teve um papel desenvolvimentista e nacionalista. Isso. Eu não sei o que está acontecendo, porque eles podem ter um papel de contenção do Bolsonaro, talvez, mas com dificuldade, que o Bolsonaro já disse. Lembra aquele quadrinho do Jô Soares? Sois rei, sois rei. Isso. Já deu um sois rei para vários militares. Já deu. Vocês são jovens, não lembram desse quadrinho. Vocês não Nem viram. tanto, hein, gente? Você vai me dizer que você lembra desse quadro. Eu lembro. Ah, parabéns, cara. Você tava no Jardim Acho que a da Infância? Kátia é meio da nossa geração, viu? Ela disfarça bem. É verdade. A Marina que não é. Eu vou ser honesta e dizer que eu não lembro. Você tirar o tubo também você não lembra? Não. Você não quer que eu volte? Você também não. Não, tá vendo? Tá. Mas os militares teriam um papel importante a desempenhar, se for possível. Eu acho que o vice-presidente dá sintomas de querer desempenhar um papel de contenção do entreguismo e de certas burradas, como, por exemplo, hostilizar a China. Sim. Eu notei, por exemplo, que o Mourão foi à China e depois que se anunciou a visita do Mourão à China, o Bolsonaro anunciou que vai também. Isso. Bom, ele é como o Mourão puxando o Bolsonaro para um certo realismo pragmático. Né? Nós de Israel, por exemplo. Pelo amor de Deus. O Brasil sempre foi amigo de Israel e dos palestinos e dos árabes. Nunca. Tem que tomar lado, né? Por que tomar partido? O Bolsonaro é craque em cutucar onça com vara curta. Mas ele é o cara do confronto, né? O tempo todo, né? Sim, mas vai cutucar onça com vara curta? Isso não é confronto útil para quem Não, eu sei. tá do outro lado. Mas você não acha, Paulo, que ele tem assim um viés pela morte? Eu fico esperando apenas o nosso chanceler ou ele mesmo dizer o célebre discurso do general falangista, franquista, Viva la muerte. Porque se você pensar, as grandes políticas dele, as coisas as quais ele mais martela, são todas voltadas de alguma maneira à morte. É tirar a cadeirinha de bebê do automóvel, é armar a população. É o risco sempre da vida. Juca, isso não tem nada a ver com o Brasil que eu conheci ao longo da minha vida. Nem a mim. Esse lado fúnebre, Sim. essa atração pela morte, é muito mais próprio dos nossos queridos irmãos argentinos. Sim. Que tem esse o lado tango, até... E o tango disso, né, travessa tão bem. Nós somos o país da alegria, Sim. o país da paz, da Sim. vivência, da vivacidade. Sim. É que o Brasil mudou, né? O Bolsonaro é um sintoma. O Brasil dos últimos anos foi envenenado por uma propaganda nociva, confrontacionista. E nós estamos reagindo, assim como os franquistas reagiram à esquerda espanhola, aqui formou-se uma classe média ignorante e reacionária que gosta desse populismo de direita. E não é só aqui, hein? Sim. Nós estamos reproduzindo nesse início do século XXI um fenômeno que a Europa viveu nos anos 20, 30, que foi a reação da direita, na forma do fascismo, do nazismo, do franquismo, à Revolução Bolchevique e seus desdobramentos na Europa. Aqui é o Lula, paz e amor, mas assustou enormemente, porque o Lula tomou algumas pequenas medidas, não foi grande coisa não, de distribuição de renda. Não houve uma revolução no Brasil, nem uma tentativa de revolução. Foi uma tentativa de fazer o povo viver um pouco melhor, né?
3 refeições, dizia o Lula, né? Sim. Isso provocou uma reação que me espanta até hoje. Eu vejo na minha própria família, não todos, mas muita gente que expressa nas reuniões familiares, que já não existem mais, porque essa gente se tornou muito agressiva, né? Dona da verdade, né? Isso. Agora essa verdade reacionária vai cair cada vez mais, porque está se mostrando a falta de substância, de consistência de muitas coisas que se afirmaram como verdadeiras. Sem né? dúvida. Não. E, por exemplo, o desmoronar do ministro Sérgio Moro dá bem essa medida. Marina. Paulo, em que medida você acha que essa ascensão do conservadorismo é um ciclo brasileiro, é um ciclo latino-americano, ou é uma questão mundial? Porque me parece que os casos, por exemplo, da Turquia e da Polônia nos trazem uma pista de que talvez seja uma coisa que o mundo está passando, né? Sem dúvida. Eu não diria mundial, eu diria que é um fenômeno do Ocidente. Estados Unidos, com Trump, Europa, com os movimentos xenófobos, sabe? E alguns outros países fora daí, Filipinas também, Duterte, né? Sim. Mas eu não sei, viu? Por que nós vamos importar isso? Porque são problemas em parte nossos, em parte artificiais. Qual é o fenômeno que eu estou vendo nos Estados Unidos e na Europa que alimenta essa reação que você mencionou? São países potências mais antigas, principalmente as europeias, né? Que estão em declínio relativo, têm um patamar altíssimo de vida, não querem compartilhar isso com o resto do mundo. Então é livre comércio para as exportações das empresas deles, mas não me venham vir morar aqui conosco. Não queremos os negros, não queremos os árabes, não queremos os latino-americanos. Então constroem-se muros. O pessoal é muito desavisado, né? Fala-se que o muro do Trump, o pessoal não fala que já existe um muro na fronteira, ele quer ampliar esse muro. Sim. Esse muro desde os anos 90 é conhecido como Muro de Nogales, Sim. por causa de uma cidade que tem ali Sim. na fronteira. E os europeus estão fazendo barbaridade para conter a entrada de imigrantes, entende? É porque o europeu de classe média, de classe baixa, e lá a classe baixa é a nossa classe média, né? Não quer compartilhar o estado de bem-estar com ninguém que não seja europeu. Ele já tem dificuldade de compartilhar com os gregos, que são da União Europeia e da área do euro, com os romenos, com os poloneses. Lá dentro deles estão todos brancos. Imagina com os nós, mulatos, Olha aqui, negros. eu quero te interromper porque nós temos mais 3 minutos. E eu não quero que você vá embora daqui. Falamos já bastante da nossa relação com o mundo. Eu queria que você fizesse, com o conhecimento que você tem, uma avaliação do que está sendo feito e de que resultados pode ter pensar a economia interna do Brasil. Quer dizer, o que está em andamento aqui que nos permita algum alento, se é que exista alguma coisa que nos permita este alento? Não, porque Não. Outro dia um jornalista me perguntou qual é a sua avaliação das medidas tomadas pela recuperação da economia nos primeiros 6 meses do Você governo. perguntou quais? Ele disse, não tem nenhuma. Exatamente. Não tem nenhuma, porque a única medida importante, muito importante, que o governo apresentou, cheio de problemas, é uma reforma abrangente da Previdência. Tá. E tudo se passa como se, eu até escrevi isso na minha coluna na Carta Capital, como se estivéssemos esperando o Godot. Não podemos fazer nada, não podemos nem fazer liberação de FGTS, que é uma coisa modesta, para estimular o consumo, porque não passou a Previdência. O Banco Central não pode baixar a taxa de juros por enquanto, porque não passou a Previdência. Ou seja, é um erro de diagnóstico total, na minha opinião, porque a experiência internacional já E que é mostrou. pior, se passar a Previdência, não significa necessariamente que chegamos à bonança. Não. Vou dizer mais, mesmo que aprovasse a reforma da Previdência na versão Que eles querem. proposta pelo Paulo Guedes e pela Sim. sua equipe, isso não é suficiente para promover retomada. Pelo amor de Deus, é uma questão complexa, nós temos poucos minutos, mas é que o fator confiança tende a ser superestimado em versões mais à direita do pensamento econômico, sabe? Chicago e adjacência, sabe? Que é de onde vem o pessoal lá. Existe a confiança, é um fator importante? Mas não se pode depositar toda a esperança da reativação em medidas que o setor público tome, que o setor privado observe, que naturalmente, agora veio a reforma, eu vou gastar, eu vou investir, eu vou consumir. Não é assim. Não existe isso. O Paul Krugman, que é um economista keynesiano, americano, prêmio Nobel, chamou isso da fada da confiança.
A mística da confiança. Tá. A austeridade não é recessiva porque, sim, ela contém a demanda, mas ela gera efeito confiança e há um crowding in do setor privado. Não aconteceu em lugar nenhum que eu saiba, sabe? Que eu saiba. Então, me dá a impressão às vezes que a equipe econômica do governo, não quero ser maldoso, mas estudou nos anos 70, não se atualizou e não viu o que aconteceu no mundo. Tá. Onde essas ideias foram testadas e abandonadas. A reforma da Previdência se baseia no modelo de capitalização chileno, Sim. de 81, que foi testado e abandonado na maioria dos países que o seguiu. Sim, e com a mortandade de velhinhos que se suicidaram, que é uma coisa assombrosa no Chile. Então, Juca, nós É estamos isso. embarcando em canoas furadas, antigas, Isso. que não Nem- dá para consertar. Não temos nem o argumento da inovação, né? Quem sabe são coisas que já foram feitas e não deram certo. Que é a pior das burrices, né? Que é a insistência no erro, né? Erros novos, por favor. Exatamente, vamos fazer pelo menos isso, novos erros. Marina, Kátia, muitíssimo obrigado pela presença de vocês. Professor, Obrigado, Juca. brilhante, como sempre. Quero agradecer também a você que nos viu e que sabe que o Entrevistas volta todas as quintas-feiras, 10 horas da noite, aqui na TVT de São Paulo, no canal 44.1. No YouTube, ao vivo, a qualquer hora e em qualquer lugar do planeta. Para nos apoiar, acesse o endereço catarse.me/TVT. Até semana que vem e não se esqueça, desesperar jamais. Este programa tem apoio cultural da CNM, Confederação Nacional dos Metalúrgicos,